Olá pessoal, tudo bem com vocês? Confira agora comigo tudo que vai acontecer no episódio desta sexta-feira, 19 de fevereiro, da novela Gênesis. Eu já te adianto que revelações e acontecimentos bombásticos farão parte do capítulo da novela. Isso porque uma notícia nada agradável chegará para a vida de Amat, pois tomará uma decisão que pode jogar o seu casamento e toda a sua vida para os ares. Além disso, o homem se mostrará cada vez mais perdido dentro dos costumes pagãos da cidade de Ur, o que trará um grande sofrimento para toda a sua família. Mas antes de te contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço por gentileza que, se possível, você já deixe um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal, para que você receba sempre em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis. Não se esqueça de ativar o sininho, porque somente assim o YouTube irá te notificar sobre um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. E o general foi usado pela rainha Enlila para ela conseguir esconder o crime que ela cometeu com a ex-segunda esposa do rei. Mas acontece que mesmo depois de muito tempo que isso aconteceu, e mesmo depois do filho de Enlila e do rei Ibicin, que se chama Dinicin, já ter nascido, o general começa a se perguntar e fica com uma pulga atrás da orelha de saber se Dinicin é na verdade seu filho e não o filho do rei. O general, então, tomado pela curiosidade e pelo medo de ter feito algo muito grave, então vai até os aposentos da rainha para tirar essa história toda a limpo. Enlila então estranha a presença do general, já que eles não se envolvem já tem algum tempo. Ela então pergunta o que ele está fazendo ali. Ekur diz que precisa conversar com Enlila. A rainha pergunta se precisa ser agora. Ekur diz que é extremamente importante. A rainha diz que nesse caso tudo bem e pede que sua serva saia do quarto. Ela sai e Enlila manda o general desembuchar logo. Ekur diz que ele estava pensando sobre as vezes em que os dois estiveram juntos. E o general começa a falar que ele anda tendo algumas dúvidas, já que eles não estão tendo mais esses momentos íntimos. Ela então não deixa Ekur responder e responde dizendo que é porque ela já conseguiu o que ela queria, que era tirar a segunda esposa Mequetrefe do caminho dela. Ekur, então atordoado, percebe que ele foi usado e diz que Enlila usou ele. A rainha começa a rir e pergunta se ele achou mesmo que ela tinha realmente interesse por um generalzinho que não tem onde cair morto. Ekur então fica repetindo que ela usou ele, mas Enlila não dá a mínima para o espanto do general e diz que se era só isso que ele queria saber, que ele poderia ir embora dos aposentos dela. O general então tenta deixar o que ele acabou de descobrir de lado e diz que ele não foi lá saber disso, mas que foi lá conversar sobre outro motivo. A rainha, já sem paciência, pergunta o que ele quer saber. E ele diz que precisa que a rainha seja totalmente sincera. A rainha dá uma risadinha e pergunta quando foi que ela mentiu para ele. Ekur diz que a relação deles inteira. A rainha rebate dizendo que ela não mentiu, mas apenas omitiu que ela estava usando ele para outros fins. Ekur então pergunta na lata se o primeiro filho dela é na verdade filho dele. Visivelmente a rainha já muda sua feição e pergunta por que ele quer saber isso. Ekur diz que ele é sim o seu filho. Enlila brava diz que claro que não é e pergunta de onde ele tirou essa maluquice toda e pergunta quem está enchendo a cabeça dele de minhocas. Ele diz que estava pensando isso porque na mesma época que ela anunciou a todos que estava grávida, eles ainda estavam tendo encontros íntimos. A rainha então interrompe ele e diz que não é filho dele, e sim de Ibicin, o rei. Ekur então ia fazer mais uma pergunta, mas Enlila se aproxima dele e diz que se ele já perguntou o que queria, deveria ir embora. Amedrontado e sabendo do potencial da rainha, ele acaba escutando ela e indo embora dos aposentos. Mas não vai ser só essa guerra que o general Ekur vai enfrentar.
a cidade de Ur vai acabar sendo surpreendida de uma maneira bem violenta com a invasão dos Amoritas, povo que tentou saquear e tirar a vida dos soldados da caravana de Terá quando ele estava procurando um novo rebanho para o templo. Os Amonitas, que são inimigos de Ur há muito tempo, estão tentando derrubar o reino de Ibicim para se tornarem a capital e aí sim serem a cidade mais importante de toda a Mesopotâmia. Esse povo é liderado por Hord e Nod, soldados amonitas que vão tentar acabar com Ur. E eles, após bolarem um plano, já ficam perto dos muros de Ur para atacar a cidade. Os soldados passam pelo portão e invadem a cidade, e o caos se instala. Moradores começam a correr, a gritar, os amoritas colocam terror na cidade inteira. Mas os soldados de Ur não vão ficar de braços cruzados, vendo tudo aquilo acontecer com o seu povo e tendo o seu reino ameaçado. Um importante vilão vai acabar se tornando o herói da história no meio de toda essa guerra. Hurik, que já provou para Terá que está do lado dele, vai acabar ajudando o pastor com seus soldados, que vai começar a perseguir os soldados amoritas. Terá, que já se mostrou um verdadeiro guerreiro também, vai bater de frente com vários soldados deles e com a sua experiência ele consegue guerrear com mais de 4 soldados ao mesmo tempo. E isso tudo na porta de sua casa para proteger a sua família. Os amonitas então começam a perceber que estão ficando em número cada vez menor e que quanto mais o tempo passa, menos pessoas eles têm. E isso não é bom para eles. Gurik e os soldados de Ur vão aproveitar disso para capturar mais gente e começar a expulsar todos os invasores da cidade. Com isso, os amonitas vão sendo perseguidos, mas os soldados de Ur conseguirão capturar algumas pessoas e conseguiram capturar uma pessoa importante que eles vão se arrepender de ter capturado. E isso não vai ser nada bom para o reino de Ibicim. Essa pessoa é o irmão de Sunuabum, o amorita que foi um dos responsáveis por essa invasão a Ur, que não vai gostar nem um pouco de saber que seu irmão está preso em Ur. O amorita então, quando ficar sabendo disso, vai ficar furioso e não vai pensar 2 vezes em tomar uma atitude pior ainda do que a que ele já teve, que foi invadir Ur. Além disso tudo, outro que está dando trabalho é o herdeiro de Ibicim, mas o rei nem vai dar muita bola para isso. Depois dele se envolver com Arã e Abrão na escola, ele vai ficar cada vez pior, tendo um comportamento deplorável e atormentando cada vez mais a vida dos filhos de Terá. Depois de serem culpados por Ibicim e punidos por algo que eles não fizeram, os filhos do pastor não vão aceitar isso de jeito nenhum e vão resolver também armar para pegar o filho do rei. Os dois vão arquitetar um plano muito bem elaborado e quando estiver tudo pronto, Abraão, que é o mais velho, vai incentivar e chamar o seu irmão Arã para eles invadirem o palácio de Ibicim. Os dois, ao invadirem o palácio, começam a missão de achar o filho do rei e eles acabam encontrando o herdeiro. Esse garoto, mais uma vez, vai conseguir se safar e ainda vai aprontar com os filhos de Terá e os dois vão cair na cilada dele novamente. E depois de muitos acontecimentos daquele dia na cidade de Ur, as coisas ainda não acalmam. Depois de fragar seu marido aos beijos com a sacerdotisa Nade e ficar muito brava com razão, Terá vai tirar satisfações com Amate sobre a atitude dela, como se na realidade ele estivesse certo no que fez. Amate, é claro, não vai aceitar ser tratada daquela forma e vai tentar se impor diante de seu marido. Mas acaba que Terá cresce mais uma vez para cima de sua esposa e levantando o tom de voz diz que Amate não tinha o direito de tarar Nade daquela forma e muito menos tratar ele que era o marido dela. A mãe de Abrão vai ficar incomodada com a fala de seu marido, mas como ela ainda deve obediência ao seu marido, ela tem que aceitar o que ele está dizendo, sem choro nem vela. Mas Amate não vai aceitar as coisas fáceis assim não, e sempre vai tentar se impor diante de Terá sempre que ela puder, mas Terá não vai gostar nem um pouco disso. E eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que Amate deve abandonar Terá de uma vez?
Você acha que Deus deve punir Terá por seu comportamento? E além disso, você acha que o rei descobrirá sobre as traições de sua esposa? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E se você quiser continuar por dentro do desenrolar dessa história, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque só assim você receberá todas as notificações sempre que tiver um resumo e curiosidade por aqui.